Glória a Deus, vale a pena a gente ressaltar um provérbio falando sobre conselho. Se conselho fosse bom, era vendido. Isso procede? Então estaremos analisando aqui esta visão que às vezes um adágio popular que muito se utiliza no mundo, em algumas expressões. E com certeza isso vai de confronto, confronta com aquilo que vem ser a palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos, Provérbio 19, versículos 20 e versículo 21. Mas também teremos outras direções daquilo que vem ser o conselho, glória a Deus, mediante a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela relata a alguns conselheiros. E falando de conselho, todo líder, se a gente for falar aqui em questão de uma presidência de uma determinada nação, a gente vai encontrar sempre um conselheiro. Se a gente for falar da questão de reinado, desde os tempos primórdios, dos tempos medievais, também a gente vai encontrar o conselheiro sempre presente na visão da liderança. Quando havia uma guerra ou quando um assunto estava a ser discutido e havia uma imparcialidade e havia uma dificuldade em desenvolver ou resolver, geralmente se procurava o conselheiro. O conselheiro era um tipo de pessoa que trazia uma orientação. O conselheiro, geralmente, ele era o sábio, era uma pessoa experimentada, era uma pessoa confiável, era uma pessoa onde se depositava segurança. Então vale a pena a gente observar esses fatores. Nas igrejas de hoje, os departamentos sempre tem lá um conselheiro, uma pessoa que tem uma certa experiência, dedicou a sua vida, tem um testemunho proveitoso e que em suas palavras há fundamento, em suas palavras há princípio. Então vale a pena a gente ressaltar aqui, falando sobre conselho e o líder. Orientamos aqui a você que precisa estar diante de uma situação e quer tomar uma decisão. Há duas variantes que estaremos abordando. Aquele que dá o conselho e aquele que não dá o conselho expressamente, mas orienta a pessoa a tomar uma posição, sem que utilize a base do conselho. Porém, utilize a própria pessoa que vai tomar a decisão, dar uma alavancada, dizer assim, olha, você consegue, erga a sua cabeça, corra atrás, batalhe, você vai encontrar uma saída para tudo isso. Mas não dizer assim, olha, você fazendo assim, você procurando fazer desse jeito, você vai ter êxito. Então, na questão do conselho, observamos aqui. Nunca use a própria pessoa como base de referência. Nunca use a própria pessoa como base de referência. Como assim? Eu fiz desse jeito e deu certo. Tomei um medicamento e esse medicamento fez bem à minha saúde. Vale a pena aqui analisar esse fator. Será que todo organismo de seres humanos são iguais? Eu acho que não. Então não é todo medicamento que vai trazer uma resposta, vai trazer uma restauração à saúde dessa pessoa. Então o conselho, ele está ligado também a
a área aonde você vai agir. Se você vai pedir um conselho na ação da gastronomia, você não vai procurar um eletricista, você não vai procurar um médico. Você vai procurar uma pessoa que conheça de gastronomia. Se você vai abrir uma empresa e procura saber o ramo que ela está, você vai muito depender das pessoas que já têm uma experiência para te orientar. Você não vai dar um tiro para tudo que é lado para ver se vai dar certo. Não é bem assim. Então lembre-se, o conselho também ele está baseado nos fundamentos daquilo que vem ser as experiências vividas. Se você vai fazer um bolo, você não vai procurar um jogador de futebol que joga bola para pedir um conselho, para fazer um bolo. Não, você vai procurar saber das pessoas que trabalham com a culinária. Então sempre agindo assim. No fator, no setor, naquilo que vem ser a ação de princípio, vale a pena você ser orientado na sua dúvida. Então, até que ponto você é capaz de ouvir um conselho? Ou de quem você pediria um conselho? 4 pontos importantes: amigo, colega de trabalho, membros da família e uma pessoa íntima. Desses 4, a quem você pediria um conselho? É fundamento. Pense bem, analise bem, ou se você realmente se utilizaria dos 4 para pedir um conselho, ou confiaria a essas 4 pessoas para pedir um conselho. Amigo, colega de trabalho, talvez você tenha até já pedido um conselho a uma colega de trabalho, a uma pessoa da família, um membro da família. Olha, hoje dificilmente a gente vê os filhos pedirem conselhos aos pais, mas é algo de tamanha, de fundamental importância na vida dos filhos. Saber que pai é confiável, mãe é confiável. E pessoas íntimas. Quem são as pessoas íntimas? São aquelas pessoas mais próximas de você. Porque pessoas próximas de você talvez lhe conheça. Lhe conhecendo e ao mesmo tempo você conhecendo essa pessoa, você tenha mais, confie, mais segurança. Mas essa pessoa, além de ser íntima, esta pessoa, além de ser membro da família, esta pessoa, além de ser colega de trabalho, além de ser amigo, essa pessoa tem que ter uma experiência. Esta pessoa tem que ser confiável. Então vale a pena a gente colocar aqui, ressaltar. O conselheiro não é uma autoridade, não é uma pessoa que tem que ser obedecido. Então aquele que dá um conselho, ele tem que entender que o conselho que ele está dando, a pessoa que vai estar recebendo esse conselho, ela não tem a obrigação de vai colocar em prática ou não. Porque o conselho não está ligado à obediência. O conselho não está ligado a dizer assim, olha, tem que fazer assim. Não é uma lei, não é uma ordem, não é uma determinação, não. O conselho ele tem que vir na base de uma orientação, de uma opinião, de um senso, de uma sabedoria, de uma prudência. Então quem vai aconselhar, essa pessoa tem que estar consciente que o que ele está passando tem fundamento, tem um caminho a ser perseguido, tem uma luz, aleluia, e também tem uma base de uma confiança, de uma vitória, de um êxito a ser alcançado. Todo conselho, ele está baseado nessas 2 vertentes e vale a pena a gente colocar aqui. Dizer às pessoas
o que elas devem fazer é uma sensação imediata de boa intenção. O que aconselha, ele se sente empoderado pela valorização da sua opinião, superior pela capacidade de dizer o caminho que ao outro, limitado e perdido em suas escolhas, não enxerga. O que aconselha se sente empoderado para a valorização da opinião. Porque quem aconselha, aquele que aconselha, ele se sente, né? Ele se sente empoderado na questão de dizer assim, olha, eu estou transmitindo uma coisa segura, boa. Não é a todo momento que a gente dá um conselho. Então quem vai orientar uma pessoa, ele se sente assim que aquela pessoa vai valorizar a sua opinião ou não. Ou vai observar que a sua opinião não é muito, né? Não vai apreciar. Ele não vai apreciar bem, não tem firmeza, não tem segurança na sua opinião. Então aquele que dá a sua opinião, aquele que dá o conselho, ele vai olhar para esse lado de que as pessoas vão atender. Então vale a pena colocar aqui, superior pela capacidade de dizer o caminho que o outro, limitado, uma pessoa que recebe o conselho, ele fica lá limitado, né, por às vezes perdido em suas escolhas, está perdido e às vezes não consegue enxergar, né, o caminho, não consegue enxergar a saída. Por outro lado, o conselho também ele está ligado àquela pessoa que diz assim, se você gosta mesmo de alguém, não dê conselho. Se você gosta mesmo de uma pessoa, não dê conselho. Ajude as pessoas a se descobrirem e fazerem as suas próprias escolhas.